Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Mais um dia nos encontramos para meditar a palavra do dia. Você que está comigo no YouTube ou no Facebook, dê seu joinha, indique para seus amigos nossa partilha da palavra de Deus. Nós estamos na primeira semana do Advento, chamando para missa. Hoje nós fazemos a leitura orante, 7 palavras, 7 dicas com 7 chaves de leitura para melhor entender o Evangelho do dia, né? Celebramos hoje o apóstolo Santo André. Santo André, chamado humano, rogai por nós. Então vamos nos preparar, dizer que Deus está dentro de mim. Mas eu necessito, eu preciso, eu desejo Deus, caminhar com Deus, estar com Deus todas as horas. Não basta saber que Ele está dentro de mim. Eu tenho que desejar Ele. E pedir a Deus uma graça. Senhor, eu estou disposto a deixar os meus barcos e as minhas redes para Te seguir. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Primeira dica, primeira chave de leitura, no modo orante de ler a palavra, o escutar. O que o texto está me dizendo? Jesus andava no mar da Galileia, Jesus chamou 2 seguidores e eles imediatamente soltaram as redes e o seguiram. Mas na frente viu mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. E ele faz o mesmo convite. Deixaram a rede e seguiram Jesus. Seguir Jesus. E o que Jesus faz nós sermos seguidores dele? É a segunda dica e a segunda chave de leitura, é o meditar. O que o texto diz para mim? O advento, ele nos prepara essa vinda do Senhor. Jesus nos ensina que essa vinda do Senhor tem de ser preparada com a evangelização. Sem evangelização nada acontece. Precisamos evangelizar as pessoas e também sermos evangelizados. Ninguém nunca sabe o suficiente. Nós morreremos sempre precisando de saber um pouco mais. Ter sede de Deus. A igreja precisa evangelizar. Nós precisamos evangelizar. O Senhor tem que encontrar espaço em nós pela fé. Todos invocarem o nome do Senhor serão salvos. É que fala o Senhor. Mas invocar o Senhor sem nele crer, vai invocar o Senhor nós temos de crer. E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir se tem alguém, não tem ninguém que pregue? Então a importância da pregação. E como pregar sem ter enviados para ser os pregadores? Aí lembra o profeta Isaías. O profeta é Isaías. Como são belos
os pés dos que anunciam a paz e dão a boa notícia. Hoje a carta de Paulo aos Romanos é muito importante, pois trata da teologia cristã para todos os povos. E aquele dia fala que tem o poder da graça, fala da maldição do pecado, fala da justificação pela fé, da morte e da vida com Cristo ressuscitado e da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Uma das questões que articulavam as comunidades primitivas para ser cristão, ele colocava um requisito. Primeiro tinha que passar pelo judaísmo. E era um ponto de debate, era a circuncisão. Paulo vem afirmar diferente. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Apenas isso, relativizando todas as demais exigências. Olha que bonito. Dessa forma entenderemos essa perícope. Quem crê, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e acreditar que Deus, no seu coração, que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, meu irmão. Serás salva, minha irmã. É isso que importa. E aqui nós quebramos o que o profeta Isaías fala claramente. Nós confirmamos e lembramos, não é? Bem-vindo àquele que aos pés do Senhor anuncia a boa notícia. Então você é chamado a fazer essa boa notícia também. Terceira dica, terceira chave de leitura é o rezar. O que esse texto me faz dizer a Deus? A pregação, a fé e a escuta da palavra. Este é o foco, meus irmãos. Esse é o foco, minhas irmãs, do trecho da carta do Evangelho de Paulo hoje. Essa é uma necessidade dos apóstolos. E se deixar aqui a grandeza de ser apóstolo. A grandeza que Paulo tem em falar na pregação do próprio Jesus. Isaías pergunta: Senhor, quem acreditará na nossa pregação? Aí Paulo responde: a fé que salva. A fé vem da pregação. A pregação vem das palavras de Cristo. Quarta dica, quarta chave de leitura é o contemplar. Olhar a vida como Deus olha. Jesus chama para formarmos células, formarmos grupos, para dar continuidade à missão confiada por Ele a cada um de nós, a mim e a você. E hoje Ele chama os candidatos. Eles não colocaram nenhuma barreira. Se fosse você hoje, como é que você faria? Será que eu posso ir agora? Não sei. Eu falar com minha mãe, falar com minha mulher, falar com meu pai. Não. Você tem que colocar em missão. Jesus chamou, você tem que ir. Nosso chamamento se dá, ele acontece na hora que o Senhor chama. E só resta uma coisa: obedecer. Santo André foi assim. O apóstolo que hoje nós rezamos por ele, né? Ele nem compreendeu o chamado de Jesus, mas ele queria ser discípulo, né? Ele já era discípulo de João Batista, mas ele queria ser discípulo de Jesus, né? Já era companheiro de João Evangelista, mas queria ser discípulo de Jesus. Quando o seu precursor passou por ele e apontou: eis o Cordeiro de Deus, mostrou para ele, e foi: é esse que eu quero seguir. Aí comunicou a Pedro, seu irmão, Jesus, ele chamou a ambos para se tornarem pescadores de homens. Foi André que, na multiplicação dos pães, indica a Jesus aquele rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. É ele quem diz, e alguns discípulos querem vê-lo. André, ele pregou em várias regiões. André também, ele conheceu a própria cruz, lá na Grécia. O juiz censurou as pregações dele. E o juízo do sacrifício de André, ele respondeu a Deus com um único louvor. Conta que ele vendo de longe a cruz e diz: ali está.
Eu vos amo, cruz sagrada, cruz preciosa, que foi consagrada ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aproximo de vós com alegria. Olha só, né? Que bonito, né? Receber Jesus de braços abertos. Muita gente quer receber Jesus naquela bolha que nunca acontece nada, que não fica doente, que não perde nada. Mas a vida não é assim não, meus irmãos. Quinta dica, quinta chave de leitura é o compromisso. Que essa palavra me leva a dizer a Deus. O tempo do advento é um tempo de ouvir a pregação da palavra, tanto para mim como para você. A palavra anunciada há 2000 anos, anunciada no sangue dos mártires, anunciada por Jesus. O salmista de hoje ele vem dizer para a gente que é precioso ecoar, é urgente a evangelização. Esse tempo do advento, nós vamos converter as pessoas, é isso que é chamado. Converta aqueles que não escutam, mostre a ele o amor de Deus. Seja dica, seja chave de leitura, Jesus passa e chama Tiago e João, que deixa seus pais e o segue, sem entender muita coisa, mas seguir a Jesus. E a liturgia da igreja, ela vai nos puxando, nos chamando. A gente tem que confiar em Jesus, pessoal. É muito mais do que o entendimento. Quando você vai no médico, diga aí, você nem entende nada do que ele fala, nem nada do que ele diz, mas você não confia no médico? Então, Jesus é a mesma coisa. Você vai, pede a Jesus, ele propõe e promete. 3P. Pede, propõe e promete. Então ame-o imediatamente. Jesus nos chama. Jesus pede, propõe e promete. Ele é fiel. Sétima dica, sétima chave de leitura. O que é que me leva à conversão dessa palavra? Jesus chamou duas duplas de irmãos, Santo André e o Simão Pedro. Aqui em Mateus, essa palavra ela serve para se transformará em pescador de homens. Essa dinâmica fazemos lembrança do nosso chamado. Pedro foi conduzido a Jesus pelo seu irmão André. Ele foi instrumento para Simão se transformar nesse grande homem que foi Pedro. Ele deve ficar agraciado com aquela pregação de Pedro lá em Pentecostes. O nosso humilde serviço secreto, cada um de nós, possamos servir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas vezes servimos escondidos, sem que ninguém perceba. Passamos a conhecer o Senhor e vamos colocar Ele como centro da nossa vida. Faça a sua parte, venha para Deus, esse advento, e possamos contar mais às pessoas quem é Jesus e como Ele nasceu. Que você tenha um dia alegre e feliz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Paz e bem. Até amanhã.